Olá a todos, vamos dar continuidade à parte de geometria molecular. Na verdade, a gente hoje vai fazer exercícios, né? O assunto eu terminei e hoje é exercício. Então, vamos lá para o primeiro quesito. Tem assim, o vinagre é uma solução de ácido cuja fórmula estrutural pode ser representada por... Então aqui ó, ele deu a fórmula estrutural do composto, tá certo? Aí ele fala a respeito da estrutura de uma molécula do ácido, ou seja, nós temos aqui uma molécula do ácido, ele quer, a letra A, escreva em seu caderno sua fórmula molecular. Para escrever a fórmula molecular é simples, só é contar a quantidade de átomos presentes na molécula. Nós temos 1, 2, 3, 4 hidrogênios, então aqui eu tenho ó, H4. Tenho 2 carbonos, então ó, C2. E eu tenho 2 oxigênios, então O2. Então essa é a nossa fórmula molecular. Letra B. Qual é o número total de elétrons compartilhados? O número de elétrons compartilhados só é você contar quantas ligações os átomos estão fazendo entre si. Lembrando que cada tracinho corresponde o quê? A 2 elétrons, tá certo? Beleza? Então aqui eu tenho um tracinho, ó, 2 elétrons, 4, 6, 8, 10, 12. Aí aqui, ó, 14, né? 16. Ou seja, nós temos aqui, ó, 16 elétrons compartilhados. Letra C. Qual é o número total de elétrons da camada de valência não compartilhados? Veja, como nós temos aqui a fórmula, né, molecular, que é H4C2O2, a gente pode achar a quantidade total de elétrons da molécula. Como? O hidrogênio é de família 1A, então ó, são 4 hidrogênios, então é 4 vezes 1, que vai dar 4 elétrons, mais o carbono é de família 4A, então 2 vezes 4 vai dar 8 elétrons, com mais oxigênio, família 6A, como são 2, então 2 vezes 6, 12. Lembrando que eu faço isso por quê? Porque para os elementos de família A, o número da família corresponde à quantidade de elétrons de valência que tem o elemento. Então, quando eu somar tudinho aqui, vai dar quanto? Ó, 8 com 4, 12, com mais 12 vai dar 24. Né? Então, nós temos aqui ó, 24 elétrons de valência, que é o total, certo? Como eu quero saber... Eu quero saber aqui ó, o número, qual é o número total de elétrons da camada de valência não compartilhada, ou seja, aqueles que sobraram, só é subtrair aqui. Se eu tenho o número de elétrons total, né? Então, se eu subtrair de 16, que são o número de elétrons compartilhados, o que sobrar serão os elétrons do que não compartilhados, né? Então, aqui vai ficar ó, 24 menos 16, que vai dar 8 elétrons não compartilhados. Então, essa é a ideia. Entenderam? Aí o que acontece? Você faz isso, mas você tem como mostrar? Tenho, né? Veja, você não tem o número de elétrons total na molécula, que é 24. A fórmula estrutural está aqui. Eu sei que eu tenho 2 carbonos, ó, 2 carbonos, certo? Eu tenho 4 hidrogênios, então aqui ó, 1, 2, 3, né? E o quarto vai estar aqui, tá certo? Mas eu tenho ainda 2 oxigênios, então eu tenho um oxigênio aqui, tá certo? Aí vou ter um oxigênio aqui e o hidrogênio tem que estar ligado a quem? Ao carbono, ao oxigênio. Então ele vai estar aqui, é igualzinho que está aqui, tá certo? Só que eu vou colocar o número de elétrons totais, para você ver que os elétrons que sobram, né, que é o que ele perguntou aqui, são, né, nos átomos de quê? De oxigênio. É o que a gente vai ver agora, o que eu vou mostrar agora. Eita, deixa eu botar para carregar. Só faltava essa.
Vamos nessa, né? Então, continuando, né? Nós temos aqui os carbonos, os dois, os 4 hidrogênios e os 2 oxigênios. Aí eu vou distribuir esses 24 elétrons. Então aqui vai ficar, ó, 2. Aí aqui é o 4, aí 6, aí 8, né? 10, 12, 14, né? Aí o que sobra eu boto nos oxigênios. É isso aí, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, aí 22 e 24, certo? Aí vejam o seguinte, que esse carbono não está estável. Para ele ficar estável eu tenho que formar uma dupla aqui. Então no final eu vou ter isso aqui, ó. Carbono, vou repetir, né? E os hidrogênios ligados a ele, né? Vou ter o outro carbono aqui, e aqui eu vou ter uma dupla ligação e o oxigênio, sobrando nele o que? 2 pares, tá vendo? Aí aqui embaixo eu tenho o oxigênio, mais 2 pares sobrando nele e o hidrogênio. Então os elétrons não compartilhados são 2, ó, 2 aqui, é o 4, aí ó, 6, 8, né? Eu tenho 8 elétrons não compartilhados, que é o que ele perguntou aqui na letra C, né? Qual é o número total de elétrons na camada de valência não compartilhados, certo? Então foram 8. 4 aqui com mais 4 aqui, ambos nos oxigênios, tá certo? Então é uma questão simples, então só ter atenção. Continuando, então aqui eu tenho o seguinte, ó. O peróxido de hidrogênio, mais conhecido por água oxigenada, sofre decomposição originando água e gás oxigênio. A reação pode ser representada pela equação 2H2O2, produzindo 2 águas mais O2. Representa as fórmulas eletrônica e estrutural das substâncias O2, água e peróxido. Então aqui, ó, vamos para o oxigênio. Tá, aqui vai ficar como? Eu primeiro tenho que contar o número de elétrons de valência, né? Total, né, que existe na molécula. Então, oxigênio é 6A, então vai ficar 2 vezes 6, que vai dar 12 elétrons de valência. Como é que monta a molécula? São 2 oxigênios, estão aqui, 12 elétrons. Primeiro eu faço a conectividade entre os átomos. Então aqui, ó, 2. Agora eu vou completar o octeto, né, dos átomos da extremidade. Então, ó, 2, aí vem para cá, 4, 6, 8, 10, ó, 12. Veja que esse oxigênio está estável com 8, esse aqui só tem o que? 6. Então, para estabilizar, eu formo o que? Uma dupla aqui. Então, aqui vai ficar o oxigênio formando uma dupla com esse outro oxigênio. E aqui eu repito os outros, né, os elétrons que sobraram. Então, essa, né, é a fórmula estrutural, né, do oxigênio, do O2. Mas ele também quer a fórmula eletrônica. A fórmula, essa eu vou colocar aqui, isso aqui é a fórmula estrutural, tá certo? A fórmula eletrônica é simples, é essa mesma fórmula, só que em vez de colocar aqui, né, esses traçozinhos, eu vou colocar assim, ó. Ele não quer a fórmula eletrônica, então eu vou colocar assim, ó, os 2 oxigênios. Aqui, né, tem dois pares de elétrons, então eu vou colocar assim, ó. Vou colocar desse jeito aqui, ó. 1, 2, ó, elétrons, mais 2 aqui. Cada pazinho desse aqui corresponde a um tracinho desse, certo? E aqui eu tenho mais, ó, um elétron desse oxigênio, mais um desse, tá aqui. E embaixo a mesma coisa. Certo? Beleza? E aqui 2 pares sobrando no oxigênio. Tá meio... tá muito legal não, mas acho que dá para entender. E mais um aqui, né? Então, essa é a fórmula, o que? Nossa fórmula eletrônica. Tá certo? Que mostra, ó, o compartilhamento, né, dos elétrons. Tá certo? São 4 elétrons compartilhados. Quantos elétrons não compartilhados eu tenho? 2, 4, 6, 8. Lembra o que eu fiz na aula, né? Na aula não, na questão passada. Tá certo? Só que ele não perguntou não, mas se ele perguntasse quantos elétrons não compartilhados tem
Na molécula do O2 seria 2, 4, 6, 8. E compartilhados eu teria 2, 4 elétrons. Se eu falasse pares, né, pares de elétrons não compartilhados, eu tenho um par, 2, 3, 4 pares não compartilhados e 1, 2 compartilhados. Então tem que se ligar na pergunta. Tá certo? Próximo, água. Hidrogênio 1A, então 2 vezes 1, 2, com mais oxigênio é 6. Quando eu somar vai dar 8 elétrons de valência. Então o oxigênio é o átomo central, 2 hidrogênios, ó. São 8 elétrons, então 2, 4, 6, 8, certo? Aí no caso, qual é a fórmula eletrônica? Essa é a fórmula estrutural. Tá certo? E a fórmula eletrônica faz a mesma coisa que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Então aqui, ó, vai ficar o hidrogênio. Aqui um par desse, no caso, são 2 elétrons, tá vendo? Aí o oxigênio, ó, sobra 2, né, pares, que eu vou representar dessa forma. E aqui com outro hidrogênio, vai ficar desse jeito. Aí eu gosto de colocar os pares compartilhados, né, de outra cor aqui, ó, mostrando que os pares compartilhados, né, são 2. E não compartilhados também eu tenho 2. Tá certo? Agora, se ele falasse de elétrons compartilhados, seria 2 mais 2, 4 elétrons compartilhados, e 2 mais 2, 4 elétrons, 4 e 4, né? 4 compartilhados e 4 não compartilhados, certo? Se ele falasse de pares, seriam 2 compartilhados e 2 não compartilhados. Enfim. Próximo, H2O2. É o peróxido de hidrogênio, né? Então, o hidrogênio família 1A são 2, então 2 vezes 1, 2, com mais. Aqui, no oxigênio família 6A, 2 vezes 6 vai dar 12, né? Quando eu somar aqui, vai dar 14 elétrons de valência. Então, nossa fórmula estrutural fica como? São 2 oxigênios, tá certo? E 2 hidrogênios. Vai ficar assim. Sempre busque uma questão de simetria. São 14 elétrons, então, ó, 2, 4, 6. Aí vou para os átomos, né, que podem comportar mais elétrons. Hidrogênio só forma uma ligação, então não tem como botar elétron nele. Então aqui vai ficar 2, 4, 6. Aí faltam quantos? Aí 6, aí 8, aí ó, 10, 12, 14. Ó, vai ficar desse jeito aí, né? Tá todo mundo estável, bonitinho. Então essa é a nossa fórmula estrutural. Tá certo? Nossa fórmula eletrônica. Vou até colocar aqui que eu não coloquei, né? Só falei fórmula eletrônica e essa aqui é a nossa fórmula eletrônica. Aqui para o nosso peróxido vai ficar H, aí ó, né? Um par compartilhado, aí o oxigênio, 2 pares aqui, ó, sobrando nele. Aí tá, errei. Tem que apagar, tem que bloquear. Apagar aqui. Pronto. Voltando, então, tem aqui mais um par compartilhado. E aqui eu repito o hidrogênio, certo? E agora eu vou, né, circular aqui os pares que foram compartilhados, que foram 2, tá certo? E eu tenho 2 não compartilhados. Só que eu engoli alguma coisa, né? Foi engolir um, na realidade, eu engoli aqui. Ah, meu Deus, falta de atenção. Ó, faltou, eu botei a água. Peróxido, presta atenção. Tá aqui, ó, é o oxigênio que eu não tinha colocado, tá certo? Deixa eu ajeitar essa bagaça. Tá aqui, ó. Nós temos o oxigênio, aí tem aqui mais um par em cima e um par embaixo, né, não compartilhado. E aqui eu tenho um par compartilhado entre o oxigênio e o hidrogênio. Pronto, agora ajeitei. Pronto.
Então agora eu vou fazer, né? Vou circular aqui. Então no peróxido, né, me desculpem aí, então no peróxido eu tenho 1, 2, né, 3 pares compartilhados, que dá um total de 6 elétrons. E eu tenho 1, 2, 3, 4 pares não compartilhados, tá certo? Que vai dar um total de 8 elétrons, tá certo? Enfim, então essa é a nossa fórmula, né, eletrônica, certo? Beleza? Enfim, então a questão ele só pediu isso. Continuando, nós temos aqui, ó, o acetileno, cuja fórmula molecular é C2H2, é muito utilizado em processos de solda de metais que existem temperaturas elevadas, né? Então, lá, que exigem na realidade, né? Então, vamos lá. Em sua estrutura, os átomos de carbono estão ligados entre si e cada átomo de hidrogênio está ligado a um átomo de carbono. Então, sabendo que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o hidrogênio tem 1, escreva as fórmulas eletrônica e estrutural do acetileno e indique o número total de elétrons compartilhados na molécula. Então, como ele disse, né? Eu tenho aqui, ó, bora fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a fórmula, que é o C2H2, que é a fórmula molecular. Vou contar a quantidade de elétrons. Carbono é 4A, então vai ficar 2 vezes 4 vai dar 8, com mais hidrogênio é 1, 2 vezes 1, 2. Então, quando eu somar, eu vou ter 10 elétrons de valência, certo? Então, aqui é uma questão simples. Os carbonos estão ligados entre si, tá certo? E aqui eu tenho 2 hidrogênios, um para o lado, outro para o outro. Busque sempre uma simetria. São 10 elétrons, então aqui 2, 4, 6. O que sobra vem para os átomos do centro, né? Porque os hidrogênios não comportam mais elétrons. Então eu tenho 2, 4, 6, aí vem para cá 8, tá certo? Aí 10. Aí você faz Y, mas e esse carbono? Calma, homem. Aqui o que vai acontecer? Ele tem 2, 4 elétrons, precisa estabilizar com 8. Então a solução é formar uma ligação aqui mais uma aqui, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma ligação tripla, né? Vou colocar logo direto, não vou fazer eu não vou fazer as duas estruturas, que no caso seria formando uma dupla, depois uma tripla, eu vou colocar diretamente uma tripla para não perder tempo, certo? Então tá o hidrogênio, ó, tá o carbono, e aqui eu vou ter uma ligação tripla para poder, né, estabilizar o que? Esse carbono, né? Que aqui ele só está formando duas ligações. E ele precisa fazer o que? Mais duas. Então qual é a solução? Formar uma ligação aqui mais uma ligação aqui. Ou seja, eu tenho uma ligação tripla, né? Porque vai ficar 1, 2, 3, 4 ligações, que dá um total de 8 elétrons. Então esse carbono tem 8 e esse aqui também tem 8, né? 2, 4, 6, 8. Por quê? Porque são um composto molecular. E no composto molecular há compartilhamento de quê? De elétrons. Então a estrutura é essa. Então essa é a nossa fórmula, né, estrutural, tá certo? E qual é a nossa fórmula eletrônica, né? Que ele pergunta aqui, escreva a fórmula eletrônica, né, e estrutural. A eletrônica seria simples, coloca o hidrogênio, né, do jeito que eu fiz na questão anterior. Aqui eu tenho o compartilhamento de um par, né, um carbono. Aqui eu tenho um compartilhamento de 3 pares, ou seja, eu tenho isso aqui, ó. E o carbono aqui, certo? E eu tenho mais o compartilhamento de um par aqui com hidrogênio. Pronto, então a estrutura é essa. Aí, ó, eu vou circular, né, os pares compartilhados, que é 1, 2, ó, 3, 4, né? E mais esse aqui, ó, 5. Veja que não sobrou par nenhum sem estar o que? Compartilhado. Todos estão sendo compartilhados. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? 2, 4, 6, 8, 10. Né? Então aqui, ó, eu tenho o que? Na estrutura, eu tenho, ó, 10 elétrons
compartilhados, certo? E quantos pares, que é diferente, de elétrons compartilhados? Um par, 2, 3, 4, 5. Né? 5 pares, né, de elétrons. Vou colocar direito, né? 5 pares. Cinco pares de elétrons compartilhados, tá certo? Então, ó, tenho 10 elétrons compartilhados e 5 pares de elétrons compartilhados. Então, ele pergunta aqui, eu escrevo as fórmulas eletrônica e estrutural, a gente já colocou aqui fórmula eletrônica, e essa aqui é a nossa fórmula fórmula estrutural, e aqui é a nossa fórmula eletrônica, certo? Então, fórmula eletrônica, pronto. Então, eu tenho fórmula estrutural e fórmula eletrônica, tá certo? Massa. E ele perguntou o quê? Indique o número total de elétrons compartilhados. Número de elétrons compartilhados foram 10, né? Seria esse aqui. Esse aqui seria a próxima, né, pergunta que ele fez. No caso, são 10 elétrons compartilhados. Então, a resposta seria isso aqui, certo? Ele não perguntou o número de pares compartilhados, só perguntou o número de elétrons compartilhados, que foram 10. Então, essa seria a resolução da questão. Questão simples. Só ter atenção, né? Então, próximo, ele pergunta aqui. Associe corretamente os componentes da coluna A com as geometrias moleculares presentes na coluna B. Então, aqui eu vou relacionar isso aqui, né, com a coluna o que? B. Então, aqui nós temos a primeira molécula, tem que fazer, né? Na realidade, ele já deu a estrutura, né? Então, veja, como é que a gente vai ver isso aqui? É muito simples. Através da quantidade de nuvens, né? Então, aqui, ó, na molécula do H2, ele já deu a fórmula estrutural. Eu só tenho uma nuvem entre os átomos. Então, quando eu tenho uma nuvem só, eu tenho uma geometria linear. Então, a letra A, tá certo? Eu tenho o que? O 1, que é linear, beleza? Aí eu tenho o que? Mais o O2. O O2 também eu tenho uma nuvem entre os átomos, então também é linear. Então aí vai entrar o O2, é linear. A água eu tenho, se você perceber, eu tenho uma, duas, né? 3, 4 nuvens. Veja, mas tem que ter cuidado. Na água eu tenho 4 nuvens, só que dessas 4 nuvens, 2 são ligantes, né? Então aqui a nossa geometria vai ser a geometria angular, beleza? Então aqui, ó, letra B. Geometria angular, nós teríamos o que? A água, que seria o que? Ó, o 3. Então consigo entender? Se não entender, eu vou colocar aqui o 3, que é a água, tá certo? Ela tem o que? 1, 2, 3, 4 nuvens. Com 4 nuvens, eu tenho o que? Um tetraedro, na verdade. Eu tenho um tetraedro. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui o tetraedro. Dá para desenhar. Pronto, é mais ou menos isso aqui, certo? Então aqui eu tenho, ó, se eu ligar os vértices, eu vou ter um tetraedro, tá certo? Então a geometria dos pares de elétrons para a água, ela é tetraédrica, mas ele não quer a geometria dos pares, ele quer a geometria da molécula, que é só dada em relação aos ligantes. E os ligantes são quem? O oxigênio e os hidrogênios, eles formam um V. Tá vendo aqui, ó? Se eu fizer isso aqui, ó, vocês vão perceber, eles formam um Vzinho, tá vendo? Então, essa molécula é chamada de angular. Tá certo? Então, angular eu teria o que? O 3. A amônia, que é o 4. Eita, será que vai dar? Vamos ver, né? Eu vou tentar acochar aqui, certo? Então, o 4.
nós temos o NH3, que ele já deu a estrutura, né? O NH3, eu tenho 4 nuvens também, 1, 2, 3, 4, só que um é o que? Não ligante, o restante é ligante. Então aqui eu tenho um não ligante aqui em cima, ó, certo? E o restante é tudo ligante, mas o formato é de um tetraedro, certo? Só que, como eu tenho uma presença de um não ligante, também eu vou ter 2 tipos de geometria. Então eu vou ter a geometria dos pares de elétrons, que é tetraédrica, certo? E vou ter a geometria da molécula, que no caso ela vai formar uma pirâmide. Por isso que ela é chamada de piramidal. Isso aqui, eita. Isso aqui é uma pirâmide, certo? Tá certo? Então, por isso que ela é chamada de piramidal. Massa? Tranquilo? Então, aqui, ó, na letra C, piramidal, eu tenho aí a amônia, né? NH3, que é o 4, tá certo? Aí vamos lá para o 5. Né? O 5 eu tenho um metano. O metano ele tem 1, 2, 3, 4 nuvens, todos são ligantes. Então aí eu tenho o que? Um tetraedro. Né? A geometria da molécula aqui ela é tetraédrica. Então tetraédrica eu tenho na letra E, né? Então aqui eu vou colocar a letra D e na letra E. Tetraédrica, quem é tetraédrica? É o 5, que é o CH4, tá certo? Ou seja, ele vai ter esse formato aqui. Ou seja, o formato de um tetraedro. Tá aqui o nosso tetraedro. Tá certo? Veja que todos são ligantes. Então, no caso, a geometria da molécula e a geometria dos pares de elétrons vai ser a mesma coisa, vai ser tetraédrica. Então, aqui, ó, o metano, que é o 5, eu já coloquei aqui na letra E, que é as moléculas tetraédricas. CO2. CO2, ó, só tem 1, 2 nuvens. Todos dois, são 2 nuvens, então a molécula é linear, né? Não tem nem o que pensar, tá certo? Então, linear eu tenho a letra A, né? Então, o CO2 ele vai entrar aqui, ó, tá certo? Que no caso é o 6, né? Esse é o CO2, tá certo? O BF3, 1, 2, 3 nuvens, todos são ligantes, então aí eu tenho o que? Uma molécula trigonal, né? Molécula trigonal é na letra D. Então, aqui o 7 vem para cá, ó. Certo? Moléculas trigonais. É o H2S, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. Só que, ó, 2 são ligantes e 2 não ligantes. Esse caso aqui é o mesmo da água, né? Esse H2S, ele vai ter o mesmo formato da água. No lugar do oxigênio aqui seria um enxofre, né? E os 2 hidrogênios, o formato seria o mesmo, né? Então aí eu tenho uma molécula de geometria o que? Angular, né? Para o H2S. Então angular eu tenho na letra B de bola, a letra B de bola, então tá aqui, ó. Então esse seria o 8. Certo? Se quiser desenhar a estrutura, eu vou desenhar, não tem problema nenhum, né? Não tem crise. Coloco o enxofre aqui, ó, o não ligante aqui, né? Pá. Aí aqui eu tenho os 2 hidrogênios e aqui eu tenho outro não ligante. Ó, então a estrutura seria essa. Se você ligar, você vai ter o tetraedro. E a geometria da molécula é dada em relação aos ligantes, né? Que vão formar esse Vzinho aí. Então por isso que a molécula é chamada de angular, tá certo? Então vamos lá para a próxima, que seria o CCl4, tetracloreto, né? De carbono, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens. Isso aqui é o mesmo caso, ó, do metano, né? Com 4 nuvens, e os 4 são ligantes,
eu tenho um tetraedro. Então, a molécula tetraédrica. Onde é que eu tenho tetraédrica? Letra E. Então, o 9, ele é tetraédrico. Tá certo? O 10. A estrutura do 10. A mesma coisa desse aqui, do anterior. 1, 2, 3, 4 nuvens. Eu tenho 4 ligantes aqui. Então, eu também tenho uma molécula tetraédrica. Então, o 10 entra nessa situação aqui na letra E. Certo? O 11. Eu tenho um N2. Eu só tenho uma nuvem. A molécula o quê? Linear. Linear eu tenho na letra A. Então, aqui, ó, o N2 entra aí, que é o 11. Certo? SO2 tem, ó, 1, 2, 3 nuvens. Então, eu tenho a presença de um não ligante. Tá certo? Então, o que acontece? Essa molécula vai ter esse formato aqui, ó. O enxofre, ó, o não ligante aqui é um triângulo, né? Aí eu tenho, ó, o oxigênio e outro aqui, né? Com 3 nuvens eu tenho um triângulo. Só que 2 são o quê, ó? Ligantes, tá certo? E um é não ligante. E a geometria da molécula ela é dada em relação aos ligantes. Isso aqui forma que figura os ligantes. Que não ficou bem feito, mas isso aqui lembra o quê? Essa mesma, ó, esse mesmo Vzinho, né, da água. Então aqui eu tenho uma molécula angular. Então no SO2 nós temos uma molécula angular, que é o 12, né? Então o 12 é a molécula angular, cadê ela? Letra B. Então tá aqui, ó. Esse é o 12. E aí a gente acaba de resolver a nossa questão, tá certo? Ele queria que você fizesse a correlação, né, entre a coluna A, que seria isso aqui, e a coluna B. Uma questão trabalhosa, mas se você estudar direitinho o conteúdo, você vai acertar, tenho certeza. Certo? Próxima questão, nós temos aqui a geometria de uma molécula é informação. A geometria de uma molécula é informação muito importante, uma vez que define algumas propriedades do composto, como a polaridade, a solubilidade, o ponto de fusão e a ebulição, possibilitando uma boa aplicação para ela. O fosfogênio, que é esse composto, que ele já deu a estrutura dele aqui, é usado na obtenção dos policarbonatos, que são plásticos que se aplicam na fabricação de visores para astronautas, vidros à prova de bala e CD6. A amônia, que é o NH3, que é essa aqui, é bastante solúvel em água e no estado líquido é utilizada como solvente. Massa. O tetracloreto de carbono, que a gente tinha feito na questão anterior, tá ele aqui, é um líquido muito reativo, sendo empregado como solvente de óleos, gorduras e ceras. As estruturas dos 3 compostos citados estão representadas logo a seguir. Com relação à geometria das moléculas 1, 2, 3, na figura é correto afirmar que todas são moléculas planas, todas são piramidais, enfim. Então, bora ver. Ó, esse composto aqui, o fosfogênio, ele tem quantas nuvens ao redor dele? Tem 1, 2, 3. Se ele tem 3, eu tenho o quê? Um triângulo, né? Então, aqui eu tenho uma molécula, o quê? Trigonal. Trigonal, tá certo? E uma molécula trigonal é uma molécula o quê? Plana. Massa. A amônia tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Mas a geometria é dada em relação apenas aos ligantes. Lembrando que essa molécula, a gente tinha feito, ela tem essa estrutura, né, espacial. Ou seja, tem o formato de uma pirâmide. Por quê? Porque a geometria da molécula ela é dada em relação apenas aos ligantes, né? E os ligantes aqui, ó, formam, né? Formam o quê? Uma pirâmide. É que a minha mão não está muito legal, mas isso aqui é uma pirâmide, tá certo? Beleza? Então, nós temos aqui, né, uma molécula
espacial. Isso aqui é uma molécula espacial. Tá certo? E ela tem a geometria, né? A geometria da molécula é piramidal. Certo? A geometria dos pares de elétrons ele não perguntou, mas seria tetraédrica, né? 1, 2, 3, 4 nuvens. Então teria um tetraedro. Tá certo? Massa? Então vamos nessa. Cadê? Nós temos aqui o tetracloreto de carbono, né? Eu também tenho uma estrutura tetraédrica aqui, tá certo? E os 4 são ligantes. Então a geometria da molécula ela é, né, tetraédrica, né? Ela teria esse formato, mesmo formato da amônia, né? Em relação à distribuição, né, dos pares, né, de elétrons ligantes e não ligantes. Então seria isso aqui, né? Um tetraedro. Certo? Se você ligar aqui, você vai ver que a figura é um tetraedro. Então essa é a estrutura do nosso tetracloreto de carbono, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma figura espacial, certo? E a geometria da molécula é tetraédrica, beleza? Tranquilo? Então ele pergunta, todas são planas? Não, só essa, né? Letra B, todas são piramidais? Não, só a amônia. Todas são planas, cadê? Não, todas são piramidais, a gente viu que não. Letra C, apenas 1 e 2 são planas? Não, só uma é plana, as outras duas são espaciais. Certo? Então errado. Apenas uma é plana? Correto. Resposta letra D de dado. Tranquilo? Todas são tetraédricas? Não. Tá certo? Só tem uma tetraédrica, que é o tetracloreto de carbono. Tranquilo? Próxima questão. Temos aí um modelo de repulsão de pares de elétrons da camada de valência estabelece que a configuração eletrônica dos elementos que constituem uma molécula é responsável pela sua geometria molecular. Relaciona as moléculas com as respectivas geometrias. Aí ele quer aqui, ele dá vários tipos de geometria e quer saber que geometrias tem essas moléculas e a gente vai, né, fazer as estruturas e vai dizer, né? Primeiro aí, o SO3, eu vou fazer pequenininho, senão não vai dar, né? Então aqui, ó, SO3, como é que a gente faz? Isso aí a gente aprendeu, né? Nas aulas que a gente viu sobre geometria molecular. Então, enxofre é 6A, então aqui só tem um, vai ficar 6, mais oxigênio é 6A, são 3 vezes 6, 18. Quando eu somar aqui, vai ter 24 elétrons de valência. Então, enxofre é o átomo central, né? São 3 oxigênios, ó. Tá certo? 24 elétrons, então aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, né? Aí ele quer saber o seguinte, qual o tipo de geometria, né? Então vamos nessa. Tá contado certo aqui para ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, tá certinho. Aí o que acontece? Essa é a melhor estrutura de Lewis? Eu não sei, tem que achar através das cargas formais. Então aqui se eu formar mais uma dupla aqui, eu posso, porque enxofre tem a orbital D, pode expandir o octeto. Então aqui eu vou ter um enxofre, eu vou formar uma dupla, né? Certo? Aí eu repito o restante. Certo? Então essa é uma estrutura. Qual é a outra? Formando mais uma dupla. Então aqui eu teria duas duplas, né? Certo? Eita. Pronto. Aí o que acontece? Está aqui mais uma estrutura. E a outra estrutura seria formando 3 ligações duplas, né?
Então teria o enxofre, uma dupla aqui, outra aqui, outra aqui. Pronto. Aqui é oxigênio, eu botei. Pronto, tá aí. Então eu tenho três estruturas. Qual é a melhor estrutura de Lewis? Aquela que te oferece as menores cargas formais. Como é que a gente acha? Bora lembrar. Enxofre, ó, é família. Bora começar aqui. Pelo oxigênio. Então aqui eu tenho 2, 4, aí 5, 6 elétrons. Oxigênio é família 6A. Então 6 menos 6 vai dar 0. Aqui 2, 4, 6 e 1, 7. Então aqui vai ficar 6, que é a família dele, menos 7, que vai dar menos 1. Aqui também vai dar menos 1. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, né? Então 6 menos 4 mais 2. Aqui vai dar 0, né? Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 1. E aqui vai dar 1, 2, 3, 4, ó, 5. 6 menos 5 dá mais 1. Veja que a carga formal daqui para cá já está começando a diminuir, né? Os oxigênios estão zerando e o enxofre, a carga que era mais 2, passou a ser o que? Mais 1. Aqui é mais 2, tá certo? Pronto. Aí o que acontece aqui? 2, 4, 5, 6, ó, 0. Aqui também 0, aqui 0. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 também 0. Então a melhor estrutura, né, é essa daqui, é a terceira. Essa é a melhor estrutura de Lewis, tá certo? Enfim, então o enxofre, né, ele vai ter essa estrutura. São quantas nuvens? 1, 2, 3. Então eu tenho um triângulo. Então a estrutura do SO3 seria isso aqui. Essa seria a estrutura. Tá certo? Ou seja, eu tenho uma molécula aí de geometria, né, trigonal. Então, a geometria dessa molécula é trigonal. Veja que não sobrou nenhum par de elétrons no ligante, né? Logo, a geometria da molécula é igual à geometria dos pares de elétrons. Então, trigonal eu tenho o quê? O 3. Então, o SO3, né, ele, né, tá no 3. Então, vou colocar assim. Deixa eu ver. Vou colocar assim. Tá ligado ao quê? Ao 3. Ele quer a sequência, nessa sequência, tá certo? Então, aqui é 3. Beleza? Amônia. Amônia. Vou mudar de cor, botar um verde. Então, a amônia eu vou fazer aqui, né? Então, a amônia está aqui, NH3. Nitrogênio 5A, mais hidrogênio. Hidrogênio é família 1A, 3 vezes 1, 3. Quando eu somar vai dar 8 elétrons de valência. Então, nitrogênio é o centro, são 3 hidrogênios, tá aqui. São 8 elétrons, então 2, aí 4, 6, e um passa sobrando aqui, 8. São 4 nuvens, com 4 nuvens eu tenho um tetraedro. Um não ligante, e os outros 2 são ligantes. E ele quer a geometria da molécula. A geometria da molécula, você não vai contar o que? Não vai contar o não ligante. Ou seja, é só dado em relação aos ligantes. E aqui eu tenho que figura? Eu tenho uma pirâmide, né? Tá certo? Então, piramidal. Piramidal eu tenho aonde? Ou pirâmide trigonal, né? Que é uma pirâmide de base triangular. Então, seria o 5. Então, esse aqui é o 5. Certo? Vou colocar aqui. 5.
Então, 3, 5, CO2. CO2 a gente tinha... não, a gente não tinha feito não, mas teve questão que eles já deram pronto aí anteriormente, mas vamos lá. No CO2 eu vou ter o que? Vou colocar aqui, certo? Tá aqui, ó, carbono é 4A, mais oxigênio é 6A, são 2 vezes 6, 12, quando eu somar vai dar 16 elétrons de valência. O carbono está aqui, né? São 2 oxigênios, certo? São 16 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10. Aí 12, 14, 16. O carbono precisa estabilizar, então ele tem 4 elétrons, precisa de mais 4 elétrons. Então vou formar uma dupla aqui e outra aqui. Então aqui vai ficar, ó, oxigênio, aqui uma dupla, aí carbono e outra dupla. Ou seja, são 2 duplas, tá certo? Então, são 2 pares de elétrons ligantes. Então essa molécula tem geometria linear, né? Com 2 nuvens eu tenho o que? Uma geometria linear. Beleza? Geometria linear, onde é que está? 1. Então aqui eu tenho 1, né? No CO2. SO2, só falta espaço, né? Bora ver se a gente arruma um cantinho aí. Então, SO2 eu vou fazer por aqui, ó. Certo? Então aqui vai ficar, ó, 6 com mais 2 vezes 6, 12. Quando eu somar, tenho 18 elétrons de valência. Então o SO2, ó, o enxofre está aqui, são 2 oxigênios, certo? 18 elétrons, então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, né? 16 sobra 1, 18. Aí o que acontece? Esse enxofre precisa estabilizar. Veja, o enxofre tem orbital D, pode expandir o octeto. Então posso formar uma dupla aqui e outra aqui, ou seja, eu tenho mais 2 estruturas, né? Eu tenho essa estrutura aqui, ó, com uma dupla, certo? Eita, que não ficou legal. Aqui eu tenho uma dupla, certo? Aqui eu tenho outro oxigênio normal, que eu repito. Essa é uma estrutura. E a outra é formando 2 duplas, que seria isso aqui, né? Pronto. E aqui é o par de elétron não ligando sobrando no enxofre, que eu não botei aqui e nem botei aqui, né? Tem que colocar. Pronto, então ao todo eu tenho qual a melhor estrutura, né? É aquela que oferece as menores cargas formais. Então vamos achar. Aqui, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 5, 6. Oxigênio é família 6A, 6 menos 6, 0. Carga formal 0. 2, 4, 6 e 1, 7. 6 menos 7 dá menos 1. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então aqui vai ficar 6 menos 5, que também vai dar mais 1. Mais 1, certo? O negócio é espaço, velho. Tá complicado aqui para você organizar as coisas. Mais 1, pronto. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 0. E aqui 2, 3, 4, 5, 6 também 0. Então a melhor estrutura de Lewis é essa daqui. Essa é a melhor estrutura de Lewis. Enfim, são quantas nuvens aí no átomo central? Eu tenho uma dupla é uma nuvem. Outra dupla mais uma nuvem. E aqui mais uma nuvem. Então, 1, 2, 3. 3 nuvens. Com 3 nuvens eu tenho um triângulo. Então, a estrutura da molécula seria isso aqui. O enxofre. Aqui, ó.
um oxigênio, outro aqui, né? Certo? E o não ligante aqui em cima. Certo? Então a geometria da molécula seria dada em relação aos ligantes apenas. Então ele forma, o que é isso aqui? É um Vzinho, né? Um Vzinho. Então essa molécula é chamada de angular, tá certo? Geometria angular, onde é que tem a geometria angular? Seria o 4. Então resposta 3, 5, 1, 4. 3, 5, 1, 4. Letra C. Então faltou espaço aí para organizar melhor, mas eu acho que dá para compreender. Vamos lá, próxima questão. Observe as equações, tá aí. Indique a geometria dos íons hidrônio e o cátion amônio. É simples. Então vamos lá, H3O+, vai ficar como? Hidrogênio é 1A, então 3 vezes 1 dá 3, com mais oxigênio é 6. Só que ele perdeu um elétron, então menos um elétron. Então aqui, ó, dá 9 com menos 1 dá 8 elétrons de valência. Oxigênio é o centro, né? São 3 hidrogênios, 1, 2, ó, 3. 8 elétrons, então 2, 4, ó, 6, sobrou 1, que é um não ligante. Está aqui. Certo? São quantas nuvens? 1, 2, 3, 4. Aí eu vou ter um tetraedro, né? Desenho do tetraedro. Então aqui, ó, desenho no tetraedro, né? Tá aí nosso tetraedro, certo? E se eu conectar esses vértices, eu vou ter a figura, né? Que é o nosso tetraedro. Só que quando isso acontece, né? Ou seja, quando eu dou uma presença de um não ligante, eu tenho dois tipos de geometria. Eu tenho a geometria dos pares de elétrons, que ele não perguntou, certo? Beleza? Mas eu vou colocar, que é tetraédrica, que conta os ligantes e não ligantes. Então é tetraédrica. E tem a geometria da molécula, que é dada em relação apenas aos ligantes, né? Que no caso isso aqui, né, é uma pirâmide. Lembra da amônia, NH3? Tem essa estrutura, a mesma estrutura, certo? Então essa molécula aqui, ela é o que? Piramidal. É que se eu for inventar de riscar aqui, vai ficar, né? Eu vou tentar, certo? Mas vai ficar um negócio feioso aí. Mas vai ficar assim, eu vou tentar aqui. Observe que isso aqui, ó, né? Só estou interligando aqui os ligantes. Então veja que é uma estrutura o que? Piramidal. Tá certo? A geometria dos pares ligantes e não ligantes é tetraédrica e a geometria da molécula é uma pirâmide. Então, piramidal. Tá certo? Vamos nessa. Qual é o próximo? NH4+, íon amônio, né? Vamos lá, para o íon amônio. NH4+. Então aqui eu tenho nitrogênio que é 5, mais hidrogênio é 4. É 1 família 1A. Então são 4, 4 vezes 1, 4. Então, quando eu somar, mas lembrando que eu tenho que tirar 1 ainda, né? Então menos 1. Então aqui vai dar 8 também. Elétrons de valência. Então nitrogênio é o centro, né? São 4 hidrogênios, 1, 2, 3, 4. 8 elétrons, então 2, 4, 6, 8. Não tem a presença de nenhum não ligante, então a geometria da molécula é igual à geometria dos pares de elétrons, que no caso são 4 nuvens e eu tenho um tetraedro. Então a geometria da molécula é tetraédrica. Certo?
Desenhando aqui. Seria mais ou menos isso aí. Tá muito bem desenhado, mas dá para entender, né? Tá aí o nosso tetraedro. Massa, certo? Enfim. Vamos continuar. Indique a geometria de cada íon. Aí vamos lá. Aqui ele já deu a estrutura, né, de cada um. Só é você dizer a geometria. E o ideal seria a gente escrever, né, como fica a molécula, né, o formato dela. Né? Então aqui, ó, o carbonato, eu tenho 1, 2, 3 nuvens. Então o carbonato seria um triângulo, né? 3 nuvens ligantes, todos são ligantes, eu tenho um triângulo. Aqui para desenhar um triângulo, eu coloco carbono no centro, tem aqui, ó, o oxigênio, né? Tem um aqui embaixo e tem outro aqui, certo? Como é um ânion, né? Ou seja, um íon, ele tem que estar em colchetes, tem que estar desse jeito. As outras estruturas que eu fiz aqui, eu nem coloquei, né? Por exemplo, o íon amônio, né? Mas, se fosse para seguir com rigor a coisa, ele seria esse aqui, ó. Tem que colocar em colchetes, né? Esse mais um fica aqui fora, que é um íon. A mesma coisa aqui, né? Certo? Aqui, ó. Aqui eu teria que colocar, ó, colchetezinho, certo? Aí, Iveson, mas é necessário nessa questão? Não é necessário, mas é bom fazer o certo para não ter surpresa, tá certo? Então a estrutura seria isso aí. Aí vamos lá, voltando. Então aqui eu tenho uma molécula trigonal, né? Então a geometria, ó, da molécula, ela é aqui, ó, trigonal, certo? A outra molécula, que é nosso SO3, e essa aí a gente já desenhou, né? Mas tá tudo bem, vamos nessa. SO3, eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens, ou seja, eu tenho um tetraedro, né? Aí eu vou fazer o seguinte, é um íon, né? Na verdade, isso aqui nem um SO3 é, isso aqui é o SO3 menos 2, é o sulfito, né? É o íon sulfito. Então vamos lá, eu tenho aqui o enxofre, né? Eu vou colocar o não ligante em cima, tá certo? Não vai interferir em nada. Tá aqui o não ligante, certo? Eu tenho 1, 2, 3 ligantes, ou seja, isso aqui é um tetraedro, né? É uma estrutura com formato de um tetraedro. Beleza? Seria isso aí. Agora, ele quer a geometria, né, da molécula. Beleza? Aí, no caso, ela é dada em relação apenas aos ligantes. Os ligantes formam que figura aqui, ó. Né? Os ligantes formam uma pirâmide. É porque meu desenho não tá bom, né? Mas tudo bem. Acho que dá para entender. Então aqui eu tenho a minha, ó, pirâmide, tá vendo? Então a geometria, né, dessa molécula, ela é piramidal. Na verdade, não é dessa molécula, é desse íon, né? Não é uma molécula, é um íon. Então, ó, piramidal. Tá certo? Próximo. Eu tenho esse aqui, ó. O íon, outro íon, tá vendo? Clorato. Só faltou o colchete isso aqui que eu não botei, né? Vou colocar isso aqui, ó. Colchetezinho, né? Um íon,
Então vamos fazer certo. Certo? Essa é a estrutura do sulfito. Agora vamos para o clorato. A mesma história. 1, 2, 3. Ó, tem 4 nuvens e um não ligante, né? Dos 4, um é não ligante. Então a estrutura é a mesma desse aqui. Né? O cloro está aqui. Certo? O não ligante é aqui, ó. E eu tenho 3 ligantes, que são os oxigênios. Um aqui, outro aqui, ó, e outro aqui. Né? Ou seja, eu tenho um tetraedro. Tetraedro em relação a todos os pares de elétrons ligantes e não ligantes. Em relação aos ligantes, eu tenho uma pirâmide. Né? Então, a geometria dessa molécula, ela é o que? Ó, piramidal. Certo? Beleza? Agora vamos para o próximo. Como é um íon também, é o mesmo esquema, tem que botar em colchetes. Certo? Aí você pode perguntar isso, de onde vem essa carga -2, ó, aqui, -2 aqui, -1 aqui. Se você achar as cargas formais, você vai ver que o somatório das cargas formais vai dar a carga do íon, tá certo? Se for uma substância neutra, a soma das cargas tem que dar o que? 0. Tranquilo? Enfim. O próximo, esse é o nitrato, tá certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 nuvens, nenhum não ligante, tá certo? Então eu tenho um triângulo, né? Então eu tenho aí, ó, uma molécula, ó, trigonal. Então esse é o íon nitrato, tá certo? Da geometria dessa molécula, ela é trigonal. Essa molécula não, esse íon trigonal. Enfim, tá aí. Certo? Se eu quisesse aqui achar a geometria dos pares de elétrons, eu podia, né? Que no caso contaria tudo, seria tetraédrica. Aqui é a mesma coisa, seria tetraédrica, 4 nuvens. Já esses dois, a geometria da molécula seria igual à geometria dos pares de elétrons. Por quê? Porque eu não tenho nenhum par de elétron não ligante. Então a geometria da molécula é igual à geometria dos pares de elétrons. Tranquilo? Bora ver se tem mais alguma questão? Tem. Sabendo-se que a amônia é constituída por moléculas solúveis em água, o dicloro metano não possui isômeros, sua molécula apresenta polaridade devido à sua geometria e à alta eletronegatividade do elemento cloro. O disulfeto de carbono é um solvente apolar de baixa temperatura de ebulição. Ele quer aqui as fórmulas estruturais que melhor representam essas substâncias, tá certo? Citadas. Tem que botar, né? Bem, a amônia a gente já montou várias vezes, né? A gente já sabe. Vou colocar aqui. Nitrogênio é 5, mais hidrogênio é 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Quando somar, dá 8 elétrons de valência. Aí o que acontece? O nitrogênio é o átomo central, né? São 3 hidrogênios, 8 elétrons, 2, 4, 6 e sobra um par de elétrons não ligante. Então aí eu vou ter uma estrutura o que? Tetraédrica, né? Certo? E a geometria da molécula é dada só em relação aos ligantes. E os ligantes, eles formam o que? Uma pirâmide. Tá certo? Por isso que essa molécula é chamada de piramidal. Essa é a geometria da molécula. Tranquilo?
Então tá aí, piramidal. Só que ele não quer isso, ele quer a estrutura, né? Então a estrutura seria o nitrogênio e os 3 hidrogênios formando uma pirâmide. Onde é que eu tenho isso? Eu tenho isso aqui, né? Ó, tá aqui, eu tenho aqui, tá certo? Tenho aqui está desenhado errado, aqui também. Então a resposta é o A, o B ou D, né? O próximo seria o CH2Cl2, né? Que no caso aí é um carbono, né? 2 hidrogênios e 2 cloros. Como é que eu faço? Do mesmo jeito, 4A, né? Na família 4A tem 4 elétrons, mais hidrogênio vai ficar 2 vezes 1, que dá 2, com mais 2 vezes o cloro, que é 7A, vai dar 14. Quando eu somar tudinho aqui, vai dar 4. 14 com 6 dá 20 elétrons de valência, tá certo? Aí, no caso, o que é que eu faço? É um carbono e tem 4 elementos, né? 2 hidrogênios mais 2 cloros. Então, o carbono é o centro porque forma o número de ligações. São 4 hidrogênios, pode botar... 4 não, são 2 hidrogênios, pode botar em qualquer posição, ou botar 2, um à esquerda e um em cima. E os outros 2 cloros vou botar aqui. Pronto. Então, 20 elétrons, ó, 2, 4, ó, 6, 8, aí, ó, 10, 12, 14, 16, 18, 20. A estrutura já é essa, né? Onde é que eu tenho isso? Isso aqui, na realidade, não fica assim, né? Fica no formato de um tetraedro. Um tetraedro seria essa figura aqui, né? Só que todos aqui são ligantes. Então, seria aqui o hidrogênio, aí eu tenho o carbono, eu tenho o cloro aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui, ó, as ligações, né? Coloquei aqui um elemento diferente no meio, tem que, de vez em quando acontece essas loucuras, né? Aqui é o carbono, na realidade, no centro, né? Tá, aqui eu tenho o carbono, aqui eu tenho os cloros, só que eu botei um a mais, estou amando, né? Vamos ajeitar essa confusão. Pronto. Tá aí. Nossa estrutura. A estrutura é o que? Tetraédrica, né? Se eu ligar aqui, você vai ter o nosso tetraedro, né? Ó. Percebeu? Figura tetraédrica. Bem, mas onde é que eu tenho esse formato? Vamos ver. Seria isso, ó. Ou a resposta é essa, ou essa, ou essa, né? Essa aqui já está fora, porque essa molécula aqui é uma estrutura tetraédrica, ela não é uma estrutura plana. Do jeito que ele desenhou aqui, é como se ela fosse, não, ele desenhou de forma plana, né, a molécula, e ela não é plana, ela é tetraédrica. Seria essa? Pode, sim, né? Pode ser essa. Letra D, essa daqui não, tá desenhada errado, certo? Então a resposta é a letra B, mas isso termina aí, e o CS2? Vamos lá, vamos fazer o CS2. Vou fazer aqui, ó, CS2. Carbono é 4, né? Só tem um, é 4 mesmo. Enxofre é 6A, 2 vezes 6, 12. Quando eu somar, ó, dá 16. Elétrons de valência. Carbono é o centro, 2 enxofres. 16 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? Tem que estabilizar o carbono, então qual é a possibilidade que eu tenho? Formar uma ligação aqui, né, e depois outra aqui, né? Ou seja, eu tenho, na verdade, eu tenho essa possibilidade de formar uma ligação aqui, né? Vê só. Eu tenho essa possibilidade de formar uma ligação aqui e uma aqui para estabilizar o carbono, que vai dar resultado nisso aqui, ó, certo? E tenho outra possibilidade, se você perceber, que é formando... Não, na verdade, não, se eu fizer isso, não, o enxofre ele é bivalente, já é fazer besteira, então só tem essa mesmo, certo? Então aqui, ó,
ele só vai formar essa estrutura. Enfim, então, melhor ainda. Então, a estrutura já é essa, né? O que acontece? Eu tenho quantas nuvens ao redor do átomo central? Tem uma, tem duas, então eu tenho uma molécula de geometria o quê? Linear, né? Essa aqui é a geometria linear. Onde é que eu tenho essa estrutura? Aqui, né? Tá ela aqui. Tá certo? Certinho aqui, ó. Tá vendo? A diferença é que ele não colocou os pares de elétrons que sobram, tá vendo? Ele não colocou. Não colocou aqui e nem colocou nos cloros, né? Cadê os cloros? Ó? Sobram pares de elétrons. Ele não colocou, tá vendo? Ah, isso é preciso colocar? Não. Tá certo? Beleza? Depende da questão. Essa questão não é necessária. Então, a resposta é a letra B. É muita questão, né? Eu acho que eu exagerei, mas vamos lá. No espaço entre as estrelas, em nossa galáxia foram localizados, além de H2, que é o hidrogênio, gás hidrogênio, pequenas moléculas tais como água, o cianeto de hidrogênio, né? O fosfogênio, né? Vamos lá, H2S e amônia. Então, indique a que apresenta geometria trigonal plana. Tem que notar, né? Então, aqui eu tenho a água. Se bem que a água a gente já montou várias vezes, né? Mas tudo bem, vamos lá. Hidrogênio é 1A, 2 vezes 1 vai dar 2, mais oxigênio é 6A. Quando eu somar, tem 8 elétrons de valência, né? Então, no caso, o oxigênio é o centro, são 2 hidrogênios, tá certo? 8 elétrons, então, 2, 4, 6, 8. Então, aí eu vou ter uma estrutura tetraédrica, porque são 4 nuvens ao redor do átomo central. Então, aqui eu tenho a estrutura tetraédrica, né? Só que essa não é a geometria da molécula, né? Aqui eu só estou desenhando na forma de um tetraedro. A geometria é dada em relação aos ligantes, que vão formar um Vzinho, né? Tá vendo aí, ó? Então essa molécula tem a geometria angular. Ele quer que o quê? A geometria seja trigonal, tá certo? Então, a água está fora. HCN. Bora ver o HCN. Hidrogênio é 1A, mais carbono é 4, com mais nitrogênio que é 5. Quando eu somar aqui vai dar 10 elétrons de valência. Carbono é o centro, o hidrogênio está aqui e o nitrogênio está aqui. São 10 elétrons, então 2, 4, aí ó, 6, 8, 10. Esse carbono precisa estabilizar, então aqui eu vou ter que formar mais 2 ligações. Esse par vem para cá e o de baixo para cá. Então isso aqui vai me dar, vai ficar assim, H e C, e aqui uma tripla, né? E aqui o N. Pronto. Essa é a estrutura. Essa molécula, ela tem o quê? Uma nuvem, 2 ao redor do átomo central, que é o carbono. Então a geometria dessa molécula é linear. Ele quer que seja angular, então essa molécula não pode. A outra molécula qual é? CH2. Ó, vamos lá. Carbono, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. São quantos elétrons? Eu vou colocar aqui, certo? Vou contar aqui que eu não coloquei. Que é o CH2O. Tá? Tá aqui, carbono é 4A, são 4, com mais hidrogênio é 1, só que são 2, 2 vezes 1 dá 2, mais oxigênio 6. Quando eu somar vai dar 6, 10, 12. Tenho 12 elétrons. Beleza? Tá aqui, ó, 2, 4, aí 6, 8, 10, 12. Certo? Aí o que acontece? Carbono precisa estabilizar. Vou formar uma dupla aqui. Então aqui, ó. Aí agora eu tenho isso aqui, ó, carbono. Aqui o oxigênio, ó, certo? E aqui eu tenho o hidrogênio. Tá vendo? Eu tenho quantas nuvens? 1, 2, 3 nuvens. Com 3 nuvens eu tenho um triângulo. Tá certo? Então essa molécula aí,
tá certo? Ela tem essa estrutura. Né? Estrutura triangular. Ele quer exatamente isso, né? Como resposta. A molécula que tem uma estrutura triangular, que seria essa daqui. É uma molécula plana, né? É chamada de trigonal, certo? Então, essa é uma molécula. Essa é uma molécula trigonal. Tomara que não dê a zinca, porque já aconteceu isso, eu tive que refazer o vídeo. Em nome de Jesus não vai acontecer, tá certo? É melhor apagar e ajeitar. Então, essa molécula tem geometria trigonal. Pronto. E ele quer, né, a resposta, e a resposta é essa. Né? Nós temos aí, cadê a molécula? Ela aqui, letra A. Essa é a molécula trigonal a qual ele tanto procura. Temos ainda aqui o H2S, né? Eu vou fazer aqui rapidinho. O hidrogênio é um A, são 2, né? Então vai ficar 2 vezes 1, que vai dar 2. Mais enxofre é 6. Quando somar dá 8 elétrons de valência. Enxofre é o centro, 2 hidrogênios, ó. 8 elétrons, 2, 4, 6, 8. Né? Eu tenho uma molécula aí com uma estrutura tetraédrica, né? Certo? Beleza? Tá aqui nosso tetraedro, tá certo? Só que a geometria da molécula ela é dada em relação aos ligantes. Eles formam um Vzinho. Então essa molécula, a geometria dela é angular. Massa? Seria isso. E a amônia eu não vou fazer mais porque já fizemos aí em outras questões, né? Que a gente já viu que ela tem uma estrutura piramidal, seria isso. Certo? Vou colocar direto aqui porque essa daí a gente já fez várias vezes. Então veja que é muito repetitivo, né? Quando cai questões sobre geometria molecular, geralmente as moléculas são batidas, né? Tá certo? Então a geometria dos pares aqui é tetraédrica, mas a geometria da molécula é dada em relação aos ligantes, que no caso formam uma pirâmide. Então a geometria dessa molécula é piramidal. Tá certo? Pronto. E por hoje é só. Próxima aula tem mais exercício. Tá certo? Então até breve. Um abraço no coração.